Então vamos lá, pessoal do terceiro, videoaula 6, chegamos à videoaula 6 de Física. Agora a gente vai falar de associação de geradores e como se representa voltímetro e amperímetro nos circuitos que a gente vai ver, tá bom? Então, a gente viu na videoaula passada que os geradores são aqueles componentes de bateria, né, pilha, que a gente apresenta nos circuitos. Ele é um componente essencial. Agora, vocês já viram também, já devem ter notado, que o aparelho a pilha geralmente usa mais de uma, né? Você coloca uma, duas, três, quatro, dependendo de cada caso. Essas pilhas ou geradores elétricos também são associados. Eles são associados, você tem mais de um. Eles podem ser associados para obter uma tensão maior ou para obter uma mesma tensão por mais tempo. São duas formas de associação, série e paralelo. Como vimos nos resistores, porém, a maneira de calcular a tensão resultante é diferente. Então, o primeiro que está mostrando aí é uma associação em série. O que é essa associação em série? Você liga o polo positivo de um gerador no polo negativo do outro e assim por diante, formando uma sequência em série, né? Um encostado o fundo no outro. Isso não quer dizer que você tem que colocar os dois virados para o mesmo lado ou para o lado. Isso é indiferente. Para utilizar espaço, às vezes, o componente aparece invertido, um para cima, outro para baixo. Então, ao invés de você ligar dessa forma que aparece no desenho aqui, ele poderia ter o polo positivo em cima e o outro polo negativo, você ligava direto, positivo e negativo, e saía as duas por aqui, assim. Não teria problema. Você ligava os dois assim e aqui. Lembre-se que teria que estar o polo positivo com o negativo. Então, aqui está colocado assim, ó. Polo positivo liga com o polo negativo embaixo. Aí outro polo positivo liga com o negativo embaixo. Quer dizer, a corrente ela circula assim, ó, fazendo esse movimento assim, ó, passando por dentro dos geradores. Quando eles estão em série, a força eletromotriz, né, quer dizer, a tensão que ele é capaz de fornecer, é só você somar. Então, a tensão de um, mais do outro, mais do outro, mais do outro, e assim, quando estiver. Se forem geradores ideais, que o U e o E é a mesma coisa, é só somar as tensões. A resistência interna segue o mesmo processo do resistor. Então, se você tem gerador, ele tem resistência interna, e se eles estão em série, é só somar as resistências. Por exemplo, vamos considerar que os 4 geradores de 1,5 volts da figura têm resistências internas iguais a 1 ohm. Vamos calcular a força eletromotriz resultante dessa associação e a resistência interna resultante. Então tá aí, ó. São 4 do mesmo valor, basta somar os 4 e eu vou ter 6 volts. Já a resistência interna são 4, eu vou somar as 4, cada uma vale 1, 4 ohms. Tranquilo, moleza. Na associação em paralelo, os polos positivos de todos são ligados entre si e os polos negativos de todos também são ligados entre si. Então, você liga os polos como se fossem um único. Nesse caso, os valores nominais dos geradores devem ser sempre iguais e seu valor é mantido o mesmo. Não é preciso calcular, basta manter o valor de um deles. Então, o resultante é o próprio força eletromotriz, E. Ou, se for o gerador ideal, né, aquele que o E e o U são iguais, o resultante é o próprio U. E a sua resistência interna também segue o mesmo processo da associação de resistores em paralelo. Lembra que a gente já viu lá atrás? Um sobre a resistência equivalente, um sobre R1 mais um sobre R2 e assim por diante. Por exemplo, vamos considerar que os 4 geradores da figura são de 1,5 V e que têm resistência internas iguais a 2 ohms. Vamos calcular a força eletromotriz resultante dessa associação e a resistência interna resultante. Então, a força eletromotriz, E, é igual ao próprio E. Então, 1,5 é o valor de todos, é 1,5 mesmo. A resistência interna vai ficar um pouco mais complicada. Então, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3.
Como eles todos têm 2 ohms de resistência, 1 meio mais 1 meio mais 1 meio mais 1 meio dá soma de 4 sobre 2. Faço a multiplicação cruzada, então a resistência é 4 vezes RS, 1 vezes 2. Aí passo 4 dividindo, fica 2 sobre 4. Ou inverte, né? Se você quiser inverter as duas equações aqui, as duas frações, passa esse para cima e esse para baixo. Passa esse para cima e esse para baixo, como eu fiz aqui, né? E fica assim. Aqui vai dar meio ohm. Então, a resistência interna cai, porém, a tensão continua a mesma. Bem, quando vemos um circuito como esse da figura, podemos usar um aparelho chamado voltímetro, que é associado em paralelo com o resistor para medir a tensão nesse resistor. Como é associado em paralelo, a tensão que passa pelos dois é a mesma. Então a gente associa o voltímetro, que tem esse símbolo V aí, que aparece dessa forma, né? Uma bolinha com V no meio, ele é associado em paralelo com o resistor. Como em paralelo a tensão é a mesma tensão que passa no resistor passa no voltímetro também. Nesse circuito que resolvemos na aula anterior, o voltímetro marcaria exatamente o mesmo valor que calculamos no exercício. A gente já fez esse cálculo. O que o voltímetro marca? A tensão que passa naquele resistor. No caso aí, é o U2, né? Que é 12 vezes 2 ali no caso, 24 volts. Tá? Então, o que o voltímetro, se por acaso o problema pedisse o que está marcando esse voltímetro, ele estaria marcando 24 volts. Usaremos em nosso estudo o voltímetro ideal, que não interfere nos valores apresentados. Ele somente aponta a tensão de um resistor ou em um trecho do circuito. Ok. Um outro aparelho que também aparece nos exercícios é o amperímetro. É um aparelho associado em série no circuito, pois a corrente em série é igual para todos os componentes. Vamos novamente a um exemplo com o amperímetro ideal. Então vocês estão vendo ali, ó, calcule a intensidade de corrente indicada por aquele amperímetro do circuito. O símbolo do amperímetro é aquele ali, ó, uma bolinha, né, um círculo com um azinho no meio. Veja que ele está em série com o resistor R3. Então ele quer saber qual é a tensão que passa ali. Primeiro, a gente faz a resistência equivalente da parte que está em paralelo, o 3 e o 6, e deu 2 ohms. Né? 3 vezes 6 sobre 3 mais 6 deu 2. Aí eu vou fazer a parte que está em série. Então, o R1 com o resultado que deu do paralelo dos dois. R1 é 3, os dois ali deu 2, total 5. Então, a resistência equivalente total do circuito é 5. Para eu saber a intensidade de corrente, eu vou usar aquela fórmula aqui. O E, né? E, a tensão, é Rzinho, né? A resistência interna, mais a resistência equivalente total. Então, 24 sobre 1 mais 5, 24 sobre 6, 4 amperes. Agora, eu vou achar o U do R1, para saber o U que passa no R2, né? E no R3. Então, o U do R1 é 3 vezes a intensidade de corrente, que é 4, 12. Eu tinha, então, 24 volts. O meu U total é Rzinho vezes I, é 20. Então, o U fornecido para o circuito é 20 volts. O meu U que passa no U1, no R1, né, na verdade, deu 12. Então, 20 igual a 12 mais o U que sobrou, que vai passar no 2 e no 3, fazendo a conta, dá 8 volts. Então, existe uma tensão de 8 volts no primeiro e no segundo resistor, no 3 e no 2. Como o problema pedia a intensidade que passa no amperímetro, lá onde está indicada no amperímetro a intensidade de corrente, e ali é o R3, eu vou calcular somente o I3. 8 e o R3 é 6, divide 8 por 6, dá aproximadamente 1,33 amperes.
Ou, se quiser deixar 4 sobre 3, né, 4/3 de amperes também serve. É isso que indica o amperímetro. Isso mesmo. Vamos ver um exemplo, outro. Considere o circuito desenhado ao lado, cujos geradores estão associados em série. Vamos calcular qual a intensidade de corrente que indica o amperímetro e o voltímetro. Então aqui esse exemplo vai juntar tudo isso que a gente viu até agora aí. Ó, tem dois geradores aqui, tá? Esses dois geradores estão associados em série, né, um em sequência do outro, e a gente vai tentar calcular qual é o volume, a gente vai tentar calcular qual é a marcação do voltímetro aqui, ou seja, a tensão que passa aqui, né, nesse resistor 1, e qual é a intensidade de corrente que passa aqui, ó, no resistor 3 aqui. Então vamos lá, professor. Primeiro vamos calcular a força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente. Então, força eletromotriz equivalente, os dois estão em série, eu somo. E a resistência é a mesma coisa. 6 volts mais 6 volts, 12 volts. A resistência é meio mais meio, 1 ohm. Segundo, agora vamos calcular a intensidade de corrente no circuito. Antes, temos que calcular a resistência equivalente nos resistores do circuito. Resistência equivalente. Primeiro, fazendo aquela parte lá, ó, R2 e R3. 3 vezes 1 sobre 3 mais 1. 3/4 ou 0,75 ohms. Depois, pegar os outros dois em série com esses dois que eu achei aí. R1, R2 do 3 e o R4. 0,25, 0,75 e 2. Vai dar 3, então. 0,25 mais 0,75 é 1, mais 2, 3. Agora eu vou calcular o I. O I é o E equivalente, resistência equivalente interna e a resistência equivalente do circuito. 12, 1 mais 3, 4. 12 dividido por 4, 3 amperes. Então o I total é 3. A tensão fornecida ao circuito, eu vou calcular a partir daquela fórmula do gerador, como se fosse um gerador só. Então o U total é 12, que é tensão equivalente, a resistência equivalente que é 1 e o I que é 3. 12 menos 3, 9. Então o U fornecido para o circuito é 9. Vou dar sequência no outro slide, então. Agora vamos responder o que o problema pede. Primeiro, o que marca o voltímetro. Usar o URI, isso mesmo. Então, o voltímetro mede a tensão que passa no R1. Vamos lá no R1, é U1, essa tensão que o voltímetro mede, que é R1 vezes I. 0,25 vezes o I, que deu 3, 0,75, é o que marca o voltímetro. Também dá para calcular o que passa no R4, embora não tenha sido pedido, é importante. Então, R4 é 2 vezes 3, 6 volts. Agora, vamos descobrir qual a tensão nos resistores R2 e R3. Para saber o I, eu preciso saber da tensão. O U total fornecido ao circuito é o 1 mais o 2 e 3, que passa lá, mais o 4. O total tinha dado 9, o 0,75 e 6 é o que eu consegui agora há pouco, e sobrou 9 menos 6,75, 2,25. Então, a tensão U que passa no resistor 2 e no 3 é 2,25. Me importa aqui só o 3, né? Por fim, vamos descobrir a intensidade de corrente no resistor 3, que é o que pede lá para dizer o que marca o amperímetro. Então, 2, 3 é R3 vezes I3. 2,25 é igual a 1 vezes I3, divide por 1, 2,25, e obtenho o I3, que é o que marca o voltímetro. Então, até a próxima aula, aproveitem os exercícios. Assistam outra vez se vocês acharam muito rápido, mas é isso aí, tá bom?